Olá, bom dia. O Globo Comunidade deste domingo vai falar sobre a chuva que caiu em Pernambuco esta semana. Em muitas cidades, o nível da água dos rios subiu, inundou casas e obrigou os moradores a abandonarem as residências. Em outras, como no Recife, o problema foram os alagamentos, causados por canais sujos e galerias entupidas que causaram danos em muitos veículos. O que há de comum nos dois casos são os prejuízos causados pelas chuvas. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de recuperar pelo menos parte desses prejuízos. É sobre este assunto que vamos conversar hoje com nossos entrevistados. Roberto Campos, gerente jurídico do Procon de Pernambuco, Múcio Novaes, presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste, e Hélio Rafael, gerente de atendimento da CELP. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Eu queria começar perguntando uma coisa. Que direitos o Código garante ao consumidor nesses casos? Ele tem o direito de ser restituído pelo prejuízo advindo da enchente, seja nos seus equipamentos eletrônicos ou em seu automóvel. Vai depender que dano foi esse. Por exemplo, se houve uma interrupção no fornecimento de energia, se quando essa energia retornou, se trouxe um dano ao aparelho, ele tem um procedimento a seguir. Se o carro dele estava no meio da rua e terminou sendo inundado pela água, se o contrato de seguro dele der cobertura a esse evento, ele tem o direito sim de ser ressarcido pelo prejuízo advindo desse fato. Vocês têm recebido muitas reclamações em virtude dessas chuvas? Como é que está a situação? Está bem tímida ainda, ou seja, está pequeno o registro de queixa. A gente acredita ainda que seja pela questão das águas ainda nas ruas e os consumidores que sofreram ainda um prejuízo maior decorrente da enchente, estão preocupados com outras coisas, né? Acredito que essa semana agora o número vai aumentar gradativamente, principalmente naquelas regiões em que ficaram totalmente submersas as cidades. E é justamente o que a gente quer fazer nesse programa, é alertar, é orientar as pessoas para o que fazer, né? Muita gente nem sabe a quem recorrer. No caso da CELP, por exemplo, existe algum atendimento específico para isso? Sim, existe. Nesse caso específico que está ocorrendo agora, no caso do problema da Mata Sul, que também a gente vê um pouco na Mata Norte, a CELP está com todo um aparelhado de profissionais, sejam engenheiros, técnicos, administradores, executivos, que estão trabalhando diretamente nessa área afetada. Na zona da Mata Sul, especificamente, nós estamos recompondo a rede elétrica. Primeiramente, está sendo feita uma análise de toda a rede, até pela dificuldade de acesso, porque algumas pontes foram destruídas, estradas também estão destruídas. Em primeiro momento, a CELP precisa reavaliar a estrutura de rede para checar onde houve, de fato, um dano, onde houve essa interrupção. O que me consta nos relatórios da CELP hoje, nós estamos praticamente com aquela área já restabelecida. Obviamente tem áreas que não estão com energia, mas por segurança. Mas os principais polos, principalmente em prédios públicos, hospitais, prefeituras, as áreas que realmente dão suporte a nesse tipo de momento, já estão restabelecidas assim, em relação à energia elétrica. E as pessoas como é que devem fazer? Como é que devem proceder? Procurar a CELP, que setor, qualquer posto de atendimento? No caso especificamente que o colega Roberto falou em relação a danos elétricos para equipamentos, pode procurar qualquer canal de atendimento. O cliente não precisa exatamente ir a uma agência tradicional de atendimento. Ele pode abrir uma reclamação também pela agência virtual, facilitando esse acesso, não precisa se deslocar da residência. No caso especificamente da Mata Sul, nós disponibilizamos lá uma agência móvel para facilitar esse atendimento em virtude de a gente ter que tirar os móveis, os computadores da agência, por exemplo, do município de Palmares, que a água chegou muito próximo de entrar na agência. Mas colocamos a agência virtual e a agência móvel para dar esse suporte, assim evitando esse transtorno. Não tem mais esse problema, né? Da água chegando aí aos postos. Exatamente. No caso especificamente do dano elétrico, o cliente, se precisar entrar com esse pedido para a CELP, precisa primeiro avaliar se o dano no equipamento foi em virtude realmente de uma oscilação, de um problema na rede elétrica ou um problema de enchente. No caso, se os clientes perderam os equipamentos, assim como os demais bens em função da enchente, aí esse é um problema que não é de responsabilidade da Companhia Energética de Pernambuco. No entanto, precisa ser feita uma vistoria. Se o cliente entender que aquele dano daquele aparelho veio em virtude disso, ele precisa abrir essa reclamação. A CELP tem um prazo para fazer uma vistoria, que é um prazo de 10 dias. Fazendo essa vistoria, a gente vai procurar o nexo de causalidade, verificar se houve realmente esse nexo, se o equipamento foi danificado em virtude dessa oscilação ou de um fio partido, enfim. E aí sim a CELP tem um novo prazo para restituir o cliente. Porque uma coisa é o equipamento
queimado. Outra coisa é um equipamento que levou água e quebrou, isso aí a CELP não garante. Como é que é essa cobertura? Só se ele tiver um seguro residencial que cubra esse tipo de evento. Então, qualquer objeto dentro daquela unidade habitacional que tenha sido danificado em decorrente da enchente, aí que ele vai ter que socorrer a seguradora dele, se assim ele tem um contrato e se o contrato lhe garante essa cobertura, para ser ressarcido desse prejuízo. Agora, o que foi essa água aí para os carros? Foram muitos transtornos para quem tem carro nessa cidade, As não é isso? seguradoras já começaram a receber pedidos de indenização, em alguns casos já começaram a pagar, decorrente de duas circunstâncias diferentes. A primeira são aqueles carros que encontravam-se em garagens que foram alagadas, né? Esses carros, dependendo do tipo de contrato, aqueles que tinham cobertura total, vão ser integralmente indenizados pelas seguradoras. O outro caso, que é um caso que às vezes a população tem menos conhecimento, é você trafegando nas ruas, você entra numa rua cheia d'água e há uma falha mecânica no carro chamada de calço hidráulico. As seguradoras também indenizam o que é isso, os segurados. É um problema no motor, né? Provocado pela água. Provocado pela água. As seguradoras indenizam, no caso, e fazem o reparo desses automóveis que foram atingidos por esse problema de falha mecânica. As pessoas estão buscando muito o serviço, o ressarcimento? Estão começando a buscar, né? Elas tanto se dirigem diretamente às seguradoras, como aos seus próprios corretores de seguros, né? Procurando informações e procurando a maneira de como iniciar o pedido de indenização. Quem não tem seguro e quiser fazer um seguro só para esses casos aí, isso é possível? É possível, sim, é possível. Basta procurar seguradoras ou procurar seus corretores de seguros e fazer o seguro de automóvel, fazer o seguro residencial, como o Roberto falou, e outros tipos de seguros que possam garantir essa população diante de eventos como inundações e vendavais e outros fenômenos da natureza. Eu vi casos de perda total dos carros por conta da água. Muitos. Aqueles que você vê lá em Casa Forte, parece que foram alguns prédios que tiveram suas garagens totalmente inundadas, né? Nesse caso, diversos automóveis que tinham, evidentemente, após o seguro, eles serão indenizados integralmente. Foram muitos, né? Tá bem, então... O que eu acho importante, que a gente considera importante, é que os consumidores leiam a apólice, né, o contrato, que às vezes ele não tem nem conhecimento de que tem esse seguro. Tá bom, então a gente vai fazer um intervalo no Globo Comunidade e volta já. Voltamos com o Globo Comunidade, que hoje está explicando como o consumidor pode recuperar os prejuízos causados pelas chuvas. O senhor falou aí que tem algumas cláusulas que garantem, né, esse ressarcimento. Agora, acho que muita gente nem imagina que tenha isso no seu contrato, né? Acontece? Infelizmente, o consumidor, no ato da contratação, ele não se dá o trabalho de ler o contrato, ou às vezes não lhe é disponibilizado o contrato. Então, toda aquela pessoa que possua um veículo, uma casa, que tenha um contrato de seguro, antes de providenciar o reparo no automóvel ou na casa, procure pedir ao seu corretor, se não tiver a xerox ou a cópia do contrato, para ler que condições ele contratou aquele seguro, que de repente ele pode ser contemplado com a indenização paga pela seguradora por aquele dano. Agora, essa cobertura para caso de carro, alagamento, isso aí é por fora? A pessoa é uma cláusula que você contrata por fora? No caso do seguro residencial, o seguro residencial tem 3 coberturas básicas, que é raio, incêndio e explosão. Mas você pode contratar coberturas de alagamento e roubo à residência por fora, né? Os valores são ínfimos, né? E isso vai dar direito à pessoa, no caso do que aconteceu recentemente, alagamento nas residências, que elas façam os pedidos de indenização para recuperar aquilo que foi, vamos dizer, prejudicado pelo alagamento. A pintura das paredes, caiu uma das paredes, caiu um dos muros, esse tipo de situação. Que antes isso nem era uma preocupação para as pessoas, está passando a ser agora, então, né, com essa enchente. Infelizmente, a última experiência aí mostra isso, né? Esse incremento no contrato, ele representa valor significativo? Você falou ínfimo, mas... Não, você tem uma ideia, num seguro residencial normal, para um imóvel de R$100 mil, ele custaria, basicamente, na cobertura básica, custaria R$100 por ano. Mas se você for adicionar, você contratar a cobertura acessória de alagamento, ele vai custar mais R$20. R$120 por ano, é relativamente barato, né? Agora, um valor pequeno. Que tipo de ações são voltadas a essa cidade de Amataçu, que já sofreram tanto no ano passado, estão passando por tudo de novo? Nós conseguimos no ano passado,
com as concessionárias de energia, água e telefonia, assim como com a Febraban e a Associação dos Cartões de Crédito, negociar dívida desse pessoal, seja uma mora, né, a suspensão da mora, por assim dizer. A CELP foi a primeira empresa a se dispor a suspender a cobrança das faturas, assim como a própria Compesa e algumas instituições financeiras fizeram um plano de parcelamento daqueles débitos, porque a população vai levar um tempo aí para se restabelecer, ainda estava se restabelecendo da primeira enchente, e agora veio a segunda. Então tem muitos comerciantes aí que temem o protesto do título, como o próprio consumidor, pessoa física também, que aí vai criar uma série de dificuldades a negativação para ele. Agora, cabe responsabilidade, alguma responsabilidade às prefeituras por esses casos? Principalmente aqui no Recife, nesses alagamentos aí. Foge um pouquinho da relação consumerista aí, porque é uma relação cidadão-poder público, né? É um assunto bem polêmico em relação a isso aí, porque é um fator que vem a lei da vontade do homem aí, essa chuva. É claro que o poder público tem algumas medidas que ele pode tomar para evitar que a situação venha tomar uma proporção que se tomou. Mas o cidadão tem o direito de petição, ele pode se socorrer a um advogado, interpor uma ação buscando o ressarcimento, né, ocupando o município ou o Estado por aquele dano causado, e vai caber aí o Poder Judiciário apreciar se aquela demanda dele, se aquele pedido é procedente ou não. A CELP já passou por algum tipo de processo, como essas pessoas responsabilizando a CELP por seus danos? Em relação às enchentes? As enchentes. Olha, eu não tenho informação de processo em relação à enchente, até em virtude da natureza. A enchente estaria muito mais voltado não a uma companhia de eletricidade, uma companhia energética como a CELP. A CELP está registrando, e desde o fato que ocorreu no ano passado, foi meados de junho, está sendo feito esse mesmo trabalho agora na Mata Sul, que começou agora no início de maio, que é o trabalho de avaliar, analisar todas as rotas onde essas áreas foram alagadas, onde tiveram dificuldade de acesso em função das chuvas, e a gente está suspendendo, em primeira mão, a cobrança dessas faturas, estamos suspendendo, inclusive, a entrega de faturas, evitando um constrangimento até num momento difícil como esse para a população, e se colocando à disposição, como foi o ano passado. A CELP, ano passado, disponibilizou refletores, chegou muito junto da comunidade, disponibilizando colchões, enfim, se colocou à disposição da comunidade da Mata Sul para tentar minimizar um pouco aquele impacto, e, infelizmente, que está acontecendo agora novamente, ainda não cessou. A gente tem registro de barreiros ainda está alagado, e estamos com dificuldades, inclusive, de chegar na agência de atendimento para restabelecer o nosso atendimento comercial. É importante que outras empresas tomem uma iniciativa como essa, porque o consumidor ele perdeu a sua residência. Então, em regra, as cobranças são enviadas para a residência do consumidor. Isso. E o consumidor acha que, pelo fato de não haver recebido aquela fatura, seja do cartão de crédito, seja da conta de energia, seja da conta de telefone, que ele vai estar isento do pagamento. Não, ele deve procurar o fornecedor. Então, numa situação caótica como essa, a gente vai sentar para conversar com essas empresas para que, assim como ele está falando da CELP aí, se haja uma suspensão temporária, né, não é? Para que não venha tornar a situação mais caótica ainda para o consumidor. É importante o que o Roberto colocou, para lembrar que a gente suspendeu, até porque as faturas que iam ser entregues agora referem-se a consumos anteriores, então são consumos devidos. O que a CELP pretende e está fazendo é justamente não constranger mais, procurar apoiar a população, mas é necessário depois que o cliente procure a CELP, justamente para colher essa nova fatura, apesar que a CELP vai disponibilizar essa fatura na residência também. Ou seja, se houver algum problema de entrega em função das enchentes, o cliente poderá utilizar-se de uma segunda via através da agência virtual, da rede credenciada que nós chamamos de CELP Serviço, que é facilmente encontrada, ou numa agência tradicional, que no caso do município de Palmares existe, em Barreiros tem uma rede credenciada, enfim, naquela região da Mata Sul. Porque numa situação como essa, as pessoas não têm nem cabeça para se lembrar, né, das contas. E no caso de operadoras de cartão, que pagam, que cobram juros em cima de uma situação dessa, o que é que pode ser feito? Nós conseguimos o ano passado, numa audiência pública realizada na cidade de Palmares, um compromisso para que houvesse uma suspensão temporária dos juros de mora e a questão da taxa de permanência, né? Até porque, eu não sei se esse ano aconteceu o que aconteceu ano passado, até as instituições financeiras que tinham agência naquela cidade foram totalmente destruídas, botaram